Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, quero pedir muito a Deus que Deus venha abençoar a sua vida, seu dia, se você está vendo à noite ou se você está vendo à tarde, mas independente do momento, que Deus venha sempre estar te abençoando em nome do Senhor Jesus. Pessoal, eu quero primeiramente agradecer a todos que estão aí nos apoiando no nosso canal, tanto na plataforma do TikTok, que é a que está tendo a relevância maior, e também no YouTube. Quero agradecer muito a todos aí que têm compartilhado, que têm comentado, que têm colocado também aí nos comentários versículos para que a gente venha aprender juntos aqui. Então, que Deus abençoe vocês poderosamente, pessoal. É esse o papel do momento da reflexão. Vamos aprender à luz da palavra sobre vários temas, mas que não fique entre eu e vocês, e venha também alcançar mais pessoas. E aí eu conto muito com o apoio de vocês aí e já agradeço que tem compartilhado o nosso conteúdo. Deus abençoe, pessoal. Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre este tema aqui, ó. Zelo sem conhecimento destrói caminhos. O texto básico que nós temos é ali no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, que diz assim, ó: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Perdão. Então vamos ver o que essa palavra, o que esse versículo quer nos dizer e o que nós podemos aprender aqui nessa ótica, né? Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender o texto no original. O livro de Provérbios, ele apresenta princípios práticos de sabedoria. E aqui no versículo 2 ele traz duas verdades profundas. No hebraico, a expressão agir sem refletir envolve a palavra da'at, que significa conhecimento, discernimento, entendimento prático. Não é apenas informação, mas direção baseada na vontade de Deus. E falando na vontade de Deus, você já viu um dizer assim: tudo aquilo que você pediu, Senhor, crendo, através da fé, Deus vai conceder? Pois é, mas aquilo que Deus concede sobre a nossa vida é só se estiver dentro da vontade dEle. Se não estiver dentro da vontade dEle, não é concedido. Você pode fazer 40 dias de jejum e oração total, você não vai, porque aquilo que você está pedindo é diferente daquilo que diferente daquilo que Deus quer te dar. Só para abrir um parênteses aqui. Então, discernimento e entendimento prático. Não é apenas informação, mas direção baseada na vontade de Deus. Ali, a expressão agir sem refletir, né? Eu vou colocar aqui, pessoal, para ficar mais assim, deixa eu colocar uma outra versão aqui. Vou colocar essa aqui. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Algumas outras traduções baseadas ali, mas, né, o princípio no original é o mesmo. Então, agir sem refletir, ou seja, assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento. Então, a ideia de apressar os pés vem de uma palavra que transmite precipitação impulsiva, agir movido por emoção, ansiedade ou orgulho. Ou seja, o texto ensina assim: zelo sem direção é perigoso. Pressa sem discernimento leva ao erro. Segundo ponto: quando a boa intenção não é suficiente. O versículo começa dizendo: não é bom. Então, nem tudo que parece certo é bom aos olhos de Deus. Ainda mais hoje, que muitas coisas erradas são certas e as certas são erradas. Por exemplo, muitas pessoas têm boa vontade, desejo de fazer algo para Deus,
vontade de resolver problemas rapidamente, mas fazem sem oração, sem conselho e sem direção. E a palavra de Deus mostra que intenção não substitui obediência. Nós lembramos muito lá da história de Saul. E nós temos um vídeo aqui que fala referente aquilo que aprendemos com as ações de Saul, né? Saul quis fazer algo como se fosse agradar a Deus. No fim das contas, ele achou que isso iria superar aquilo que Deus mandou ele fazer, que ele não fez. Terceiro ponto: conhecimento precede movimento. O texto mostra uma ordem explícita: primeiro conhecimento, depois ação. Então, vivemos dias de decisões rápidas, casamentos precipitados, palavras ditas no impulso, ministérios iniciados sem preparo, e muitas das vezes é por carência da obra. Eu já vi muita gente colocando à frente de trabalhos que a pessoa não estava preparada. E é a minoria que resiste, porque é muito forte. A pancada é grande. A pancada é grande. É um exemplo que eu conheço na prática. Imagine que vamos se preparar para fazer um evangelismo. Vamos aí nas ruas levar alimento, roupas e uma palavra para aqueles que estão morando na rua, ok? Eu quero, estou cheio de boa intenção, ok? Não é o suficiente. Na realidade, pode até ajudar de outras formas. Porque eu já vi situações a qual pessoas iam levar e no momento de trazer uma palavra sem preparo nenhum, a pessoa ela foi envergonhada, porque não é. Muitas pessoas hoje que elas estão desprovidas de uma casa, de um lar, tem pessoas que são muito conhecedoras da palavra de Deus. E aí o que acontece? O inimigo usa disso para envergonhar. Então tem que ir na humildade, na simplicidade, no amor do coração e preparado. Não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, porque você não sabe o que você vai encontrar. Então assim, quem anda apressado erra o caminho. Não é a velocidade que define maturidade espiritual, é o discernimento. Uma certa feita, algo aconteceu comigo. Um senhor debaixo de um puxado de um banco no centro. Levamos ali alimento e roupa. Ele agradeceu, muito educado, sim, o senhor. E na hora que eu perguntei para ele se ele desejava receber uma oração, ele falou desse jeito: você ficaria chateado se eu falasse para você que eu não queria? Daí ele falou que ele era de uma denominação, a qual, dentro dessa denominação, só uma pessoa pode orar por ele, só com a mão na cabeça, alguma coisa assim. Respeitosamente, claro, nós estamos ali para ajudar, para estender a mão, para apoiar, independente e sem fazer acepção nenhuma. Agora, se eu não estou falando aqui para me vangloriar, é que a gente se prepara para isso, pede discernimento para isso. Mas se for alguém muito afobado, muito rápido, a pessoa vai ali, né? A pessoa de bom agrado aceita o alimento, a pessoa de bom grado aceita a roupa, vestimentas, principalmente em época de frio. E vai, de repente, vai um despreparado ali, querer colocar a mão na cabeça e orar. É isso? Cadê o respeito? Então, é isso que essa palavra está dizendo. Quem anda apressado erra o caminho. E não é a velocidade que define maturidade, é o discernimento. Quarto ponto, o perigo espiritual da pressa. Na Bíblia vemos exemplos claros. Saul oferece sacrifício apressadamente e perdeu o reino. Moisés feriu a rocha por impulso e não entrou na terra prometida. A pressa ela revela falta de confiança, ansiedade, desejo de controle. Mas quem confia em Deus aprende a esperar.
E o ser humano, ele não é muito bom em esperar, já de natureza, né? Quinto ponto, aplicação para a igreja. Uma vez eu reforço aqui e digo, igreja, corpo de Cristo, tá? Organicamente, não estou falando de instituição, estou falando igreja orgânica. Então assim, o corpo precisa agir com direção do cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então, sem conhecimento da palavra, o que acontece? Só vai ter ativismo religioso, zelo emocional e decisões carnais disfarçadas espirituais. E baseado nessas situações que nós tivemos o privilégio de estar junto, estar ali, atuando também, há pessoas que queriam, eu quero ir. Primeiro você tem que entender se as coisas de Deus tem em vários pontos, várias áreas. Há muitas formas de você fazer a obra de Deus, várias. Tem umas que você tem vocação, tem outras que você não tem. E tinha pessoas também que queriam ir, foram no impulso ali, né? E a gente tem que ir preparado, a gente vê muita coisa complexa, e vê muita coisa impactante, tem que ter jogo de cintura, tem que saber falar. E pessoas que iam e ficavam com receio, ficavam com medo de descer do carro. Pessoas que tinham receio, né? Muitas das vezes é culpa da pessoa? Não. Às vezes a vocação dela é outra. Mas isso é o quê? É ser precipitado, agir premeditado. Então, tem vocação para algumas coisas. Tem gente que tem o dom da palavra, tem outros que tem dom de ensino. Então, no reino de Deus, tem espaço para todo mundo trabalhar. Lembrando aqui que eu quero frisar e deixar bem forte isso aqui. Trabalhar, diferente do que muitos acham, e trabalhar só dentro do templo, baseado na vivência de Jesus. A obra, ela não se prende dentro de um prédio. A obra é fora. E de pregar o evangelho em toda a criatura. Vá fazer discípulos, batizando-se no Pai, do Filho. Vai, não é espera. Vai, não é fica. Vá. Vá. Então assim, sem conhecimento da palavra, ativismo religioso, zelo emocional, decisões carnais disfarçadas de espirituais. Mas quando há conhecimento, aí é diferente. Há equilíbrio, há maturidade e direção segura. Por mais que o ambiente seja crítico, difícil, você está na direção e você tem equilíbrio. Você vai se preparando, não que você sabe que você vai encontrar. Mas você tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio está ali, uma maturidade ali, e está seguro do que você está fazendo. Sexto ponto. 3 lições práticas. Primeiro, nem toda oportunidade vem de Deus. Viu isso? Nem toda oportunidade vem de Deus. Discernimento protege seu caminho. Nem toda urgência é espiritual. Às vezes é apenas ansiedade. Terceiro, nem todo sentimento é direção. O Espírito guia pela palavra, não pelo impulso. E assim, pessoal, a conclusão de Provérbios 19:2 nos ensina que pressa produz erro. Ignorância espiritual produz tropeço. Zelo sem conhecimento gera frustração. Mas quem busca conhecimento antes de agir, caminha seguro, evita arrependimento, honra a Deus com maturidade. Então assim, antes de dar o primeiro passo, pergunte: estou me movendo por emoção ou por direção? Porque o problema não é andar rápido. O problema é correr para o caminho errado. Amém, pessoal?
Bom, aqui é uma lição, né? É uma lição para a gente estar atento naquilo que está na nossa volta e aquilo que a gente se propõe a fazer, se é por emoção ou por direção. Já viu dizerem assim, Deus mandou? Tomar cuidado, ai daquele que fala que Deus mandou e Deus não mandou nada. Aí que entra o discernimento, para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Ah, mas não vai fazer mal. Sim, de repente a pessoa está com bom... não conseguiu discernir, às vezes a vontade dela. Deus disse que Deus mandou dizer que vai dar tudo certo na sua vida. Ok, mas aí situações, por exemplo, que aconteceu comigo. Vou dizer comigo, anos atrás. Eu tinha um processo, entrei com um processo. Na realidade, eu nem ia entrar, né? Quanto à empresa, porque eu fiquei machucado, saí da empresa e tal. Aí o que acontece? Daí, na justiça, me falava assim, não, Sandra, tudo ganha. Advogado, fala, tudo ganha, tudo ok, tal. Aí, beleza. Daí, muitas pessoas. Tem alguém aqui, isso faz anos, que Deus está dizendo que o processo é ganho. O processo é garantido. Então, tem alguém aqui que Deus está me mandando dizer, pessoa falando, né? Na hora do culto. Que a causa na justiça ganha. E eu, pela minha fé, eu faz anos, tá? Levantei minha mão e apontaram para mim, toma posse que é seu. Eu tomei posse. Okay? E não foi só uma vez. E não foi só uma pessoa. Agora pergunta para mim o que aconteceu? Perdi a causa na justiça. Perdi porque dado outros fatores lá, tal, perdi. Mas tentei. E aí? A pergunta Deus não estava com a pessoa? E quando falou, Deus mandou? Quem sou eu para dizer? Não aconteceu. Eu sei, não aconteceu. E aí? Então nós temos que tomar cuidado e ter discernimento para discernir o que é de Deus e o que não é. E não é falta de fé. Não é falta de fé. Mas a gente tem que buscar a coerência com a palavra de Deus. Como eu falei, muitos anos atrás. Graças a Deus, hoje a gente tem uma outra ótica. Vou ficando um pouco mais maduro do que aquela época. E aprendendo. Vou ficar chateado com as pessoas que falaram isso? Não. Orar por elas, às vezes falta discernimento. E às vezes não foi por mal. Às vezes é uma coisa a pessoa não conseguiu discernir. O ser humano, ele é constituído de tantas coisas psicológicas, sentimentais, físicas, emocionais, espirituais, todas. E aí, se a gente não estiver bem alinhado, a gente pode se perder um pouquinho. Pode acontecer? Pode. Mas se fosse, por exemplo, aquela situação que a pessoa fala algo e ela levanta a mão e ela abraça aquilo ali de uma forma, sem discernimento, na emoção, e confia naquilo ali de tudo e larga tudo por causa daquilo ali, aquilo ali não acontece, daí como é que fica essa pessoa? Então nós temos que ter discernimento. Tem que ter discernimento, buscar na luz da palavra de Deus, para que a gente não venha tropeçar. Hein? Pessoal, então essa é a mensagem de hoje, é muito forte, faz a gente, vamos estar atento aí, Acredito que falou contigo, porque falou comigo. Vamos frear aqui, né? Não é bem assim, não é rapidez. Não. E vamos pedir ao Senhor para que Ele venha nos direcionar da forma que Ele quer. Não é Ele direcionar do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Ok? Pessoal,
Comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião, concorda, discorda. Quiser contar um testemunho, conta um testemunho de algo que aconteceu na tua vida aí, né? Para que a gente venha. Precisa explicar tantas coisas assim, mas coisas que Deus fez na sua vida, experiências que você teve, coloque aí também no comentário. Eu sempre comento aí, coloque a sua opinião, nos ajude a compartilhar e trazer sugestão de temas, mas coloque aí também os feitos aí, né? Testemunhos, né? Eu acredito que tem muita gente aí que tem muito testemunho forte aí das coisas de Deus, tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe. E vamos estar atentos. Vamos estar vigilantes. Tudo que está ao nosso derredor. E ter discernimento daquilo que é de Deus. Daquilo que não é. Daquilo que é meu. De mim. Né? Temos que ter esse discernimento aí. Tá bom, pessoal? Então por hoje é só. Fiquem com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.